Você está olhando para uma secção sagital do cérebro e vendo algumas estruturas muito importantes relacionadas ao sono, recuperação e liberação de um hormônio crucial. Concordamos que o sono é vital. Mesmo uma leve falta de sono ao longo de alguns dias pode afetar o desempenho cognitivo e físico, a produtividade e a saúde geral. Quanto mais ativo você é em esportes e exercícios, mais essencial o sono se torna para a sua recuperação. Uma das razões pelas quais o sono é crucial para a recuperação é o aumento do hormônio do crescimento humano, ou HGH, ao seguir hábitos adequados de sono. Vamos discutir alguns dos incríveis efeitos que esse hormônio tem no corpo e na sua recuperação, não só do exercício, mas também de lesões. Também abordaremos alguns hábitos e protocolos importantes de sono que podem ajudar a melhorar seu sono e a liberação do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é liberado dessa glândula incrível chamada hipófise. A hipófise está localizada na base do seu cérebro e costumo dizer aos alunos que se você fosse em linha reta a partir da ponte do seu nariz, eventualmente encontraria essa glândula. A hipófise secreta o hormônio do crescimento na corrente sanguínea, onde pode circular por todo o corpo, o que é importante porque o hormônio do crescimento promove o crescimento de quase todos os tecidos corporais, incluindo os ossos. Isso significa que é essencial para o crescimento e desenvolvimento normais durante a infância e adolescência e, como eu acabei de sugerir, é muito conhecido por seus efeitos no crescimento da cartilagem e dos ossos. Portanto, qualquer deficiência nisso poderia inibir o crescimento do esqueleto, ou se alguém tivesse excesso disso durante os anos de crescimento, poderia crescer até 2,5 metros de altura. E essa condição é chamada gigantismo. O hormônio do crescimento não é apenas essencial para o crescimento e desenvolvimento normais, mas também é importante para adultos, pois estimula a manutenção e reparo dos tecidos e até tem alguns efeitos metabólicos poderosos. Vamos aprofundar um pouco mais como o hormônio do crescimento realmente ajuda na manutenção e reparo dos tecidos e como exerce esses efeitos metabólicos. Uma parte enorme da manutenção e reparo dos tecidos envolve as proteínas. As proteínas são os principais blocos de construção que fornecem estrutura para nossos tecidos, como tendões, ligamentos, outros tecidos conjuntivos e, é claro, são um componente fundamental do tecido muscular. Ao nível celular, o hormônio do crescimento melhora o transporte de aminoácidos, os blocos de construção das proteínas, para dentro das células, além de ligar genes que causam a síntese de proteínas em maior quantidade. Então, se tenho mais aminoácidos para trabalhar dentro da célula e os genes estão ligados para utilizar esses aminoácidos para construir mais proteínas, as células podem depositar novas proteínas nos tecidos. Isso ajuda a explicar como o hormônio do crescimento se envolve na manutenção e reparo dos tecidos e por que otimizar a liberação do hormônio do crescimento pode ser benéfico para a recuperação após o exercício e até lesões. Isso também levou muitos clínicos, como cirurgiões ortopédicos, a utilizar o hormônio do crescimento com seus pacientes para ajudar a acelerar a recuperação de certas cirurgias. Mas e quanto aos efeitos metabólicos do hormônio do crescimento? Bem, o hormônio do crescimento também aumenta a utilização de gordura, fazendo com que os ácidos graxos sejam mobilizados ou retirados do armazenamento de gordura, o que aumentaria a quantidade de ácidos graxos circulantes na corrente sanguínea. Esses ácidos graxos poderiam então ser utilizados e queimados como energia. Portanto, a capacidade do hormônio do crescimento de promover tanto a utilização de gordura quanto a síntese aumentada de proteínas nos tecidos conjuntivos e musculares causa um aumento geral na massa magra do corpo. Essa é outra razão pela qual níveis adequados de hormônio do crescimento podem ser benéficos para a aptidão física, o crescimento muscular, a composição corporal e até mesmo por que alguns no mundo do fitness e do fisiculturismo podem tentar tomar hormônio do crescimento exógeno na forma de uma injeção. Deixe-me ser claro, não estou recomendando isso.
queremos nos concentrar na otimização da liberação natural do hormônio do crescimento. E é aqui que começamos nossa discussão sobre como hábitos adequados de sono podem nos ajudar nisso. O hormônio do crescimento é liberado em pulsos, aumentando e diminuindo ao longo do dia, como pode ser visto nesse padrão pulsátil no gráfico. No entanto, você notará neste gráfico específico que há alguns picos maiores. O que causa isso? Bem, há várias coisas que estimulam a liberação do hormônio do crescimento. Algumas delas são baixa glicose no sangue ou baixas concentrações de ácidos graxos no sangue, que podem ocorrer durante o jejum ou a fome. Também é estimulado pelo exercício, trauma e estresse, bem como durante as primeiras 2 horas do sono profundo. Uma coisa que não mencionamos anteriormente é que a glândula pituitária, que libera o hormônio do crescimento, é frequentemente chamada de glândula mestra, porque não apenas libera o hormônio do crescimento, mas também libera muitos outros hormônios que controlam outras glândulas endócrinas em todo o corpo. No entanto, sabemos que a glândula pituitária, na verdade, tem seu próprio chefe, a estrutura acima dela chamada hipotálamo. É importante mencionar o hipotálamo porque ele é um dos principais reguladores da homeostase do corpo. Portanto, se o hipotálamo recebe feedback ou sinais do corpo sobre condições de jejum, estresse emocional, estresse físico de trauma ou estresse físico, como exercício, ele pode dizer à glândula pituitária para liberar mais hormônio do crescimento em resposta a essas diferentes condições. Além disso, o hipotálamo está envolvido na regulação dos ritmos circadianos do corpo, os ciclos de sono-vigília, e, portanto, indica a glândula pituitária para liberar o hormônio durante uma determinada fase do sono. Então, voltando a este gráfico que analisamos anteriormente, o primeiro grande pico de hormônio do crescimento que você vê foi devido a uma sessão de exercícios intensos, e então, o segundo grande pico ocorreu durante o sono, especificamente nas primeiras 1 a 2 horas do sono profundo. Como você pode ver, essas primeiras horas de sono profundo são muito importantes para esse pico de hormônio do crescimento, porque se você obtém esse pico ou essa quantidade extra de hormônio do crescimento, isso pode funcionar em conjunto com alguns dos outros processos de recuperação que ocorrem durante o sono para ajudar a estimular o reparo tecidual em várias estruturas pelo corpo, incluindo o reparo e a construção de músculos esqueléticos. Não só isso é importante para a recuperação de exercícios e tecidos, mas também para a síntese de proteínas que ocorrem em nossos neurônios, como quando você está desenvolvendo memórias e organizando informações que aprendeu durante o dia. Esse pico de hormônio do crescimento também ajuda nesse processo. Portanto, se você perder esse primeiro ciclo de sono profundo, também pode perder esse grande pico de hormônio do crescimento. Mas você pode estar pensando: espere um minuto. Se isso acontece durante as primeiras 2 horas de sono, como eu poderia perder isso se eu conseguir pelo menos as primeiras 2 horas de sono? Eu ainda teria o pico, certo? Bem, aqui é onde o ritmo circadiano importa. Você desenvolve esse relógio circadiano, esse ciclo de sono-vigília, e pode pensar que as células do corpo têm um relógio ou cronograma específico ao qual estão aderindo e estão prontas e preparadas para certas coisas ocorrerem durante as diferentes fases do sono. Uma dessas sendo essa liberação maior de hormônio do crescimento durante as primeiras 1 a 2 horas. Então, digamos que você normalmente vá para a cama às 22 todas as noites, mas nas próximas 1 ou 2 noites você vá para a cama às 23h30 ou até mais tarde. Foi demonstrado que você perderá ou terá uma liberação diminuída do hormônio do crescimento devido a essa mudança abrupta em sua rotina de sono, mesmo que você tenha o mesmo número total de horas de sono. É quase como se o corpo dissesse: "Ah, perdi minha liberação regularmente agendada de hormônio do crescimento", e depois passa para as fases de sono. Portanto, esta é uma das principais razões pelas quais a consistência do sono é tão importante para a recuperação do hormônio do crescimento e muitos outros processos restaurativos que ocorrem durante o sono.
Um dos hábitos que você deseja desenvolver é ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias, o que ajuda a regular o relógio interno do seu corpo, promove melhor qualidade do sono e, obviamente, ajuda a otimizar essa liberação noturna de hormônio do crescimento. E acho que vale a pena notar que desvios ocasionais em seu horário de dormir exato não serão o fim do mundo. Mas se você tiver constantemente essa programação de sono errática ao longo do tempo, isso não seria ideal para o hormônio do crescimento e muitos dos outros processos restaurativos que ocorrem durante o sono. E, obviamente, seu corpo pode se ajustar a isso. O que significa que se você normalmente fosse para a cama por volta das 22h30 e acordasse às 7h30, e talvez conseguisse um novo emprego que exigisse que você acordasse mais cedo e mudasse sua rotina de sono para das 21 às 5, ou talvez você se mude para um fuso horário diferente, seu corpo com um pouco de tempo se ajustaria a isso, desde que você estivesse se movendo para uma rotina de sono consistente. E outra dica que você poderia tentar é evitar comer 2 a 3 horas antes de dormir, pois há alguns dados que estão começando a mostrar que isso também pode ser útil para a liberação de hormônio do crescimento que ocorre durante essas primeiras 1 a 2 horas. E também pode ajudar a melhorar a qualidade geral do sono se você evitar comer, digamos, 5 fatias de pizza logo antes de dormir, o que, admito, é uma das minhas principais fraquezas. Então, espero que este tenha sido um tópico divertido e informativo, e apenas arranhamos a superfície de um dos muitos motivos pelos quais um ótimo sono é tão benéfico, assim como arranhamos a superfície do hormônio do crescimento. Nos avise o que você achou do vídeo e vejo você em breve.